informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o nosso programa quarta-feira, 23 de julho de 2025, levando para vocês hoje os seguintes destaques. Vamos falar do milho. Produtividade preocupa após geadas no Paraná. Demanda para esmagamento impulsiona preço da soja no Brasil. Setor de pescado pede linha emergencial após tarifa do governo de Donald Trump. Gripe aviária, novo foco em aves silvestres é confirmado. Tudo isso em detalhes você terá em instantes no nosso programa Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Sidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A quarta-feira será de tempo firme e muito sol em todo o centro-oeste, especialmente no estado de Mato Grosso do Sul. Em grande parte do território sul-mato-grossense, o céu deve permanecer limpo e com poucas nuvens durante todo o período, sem previsão de chuvas. As temperaturas continuam elevadas à tarde, com máximas podendo chegar a 31 graus, enquanto as mínimas pela manhã ficam próximas aí de 17 graus. O destaque do dia é a baixa umidade do ar, que deve variar entre 20% e 30%, em diversas regiões do estado, incluindo a capital Campo Grande, o que mantém o alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Para a cidade de Dourados, o tempo também segue ensolarado, com mínima prevista de 17 graus ao amanhecer e máxima de 30 graus à tarde. A umidade do ar segue baixa, exigindo cautela. Por isso, você deve evitar exposição prolongada ao sol e esforços físicos em horas mais secas do dia. Já para a cidade de Naviraí, o sol predomina e o calor também marca presença, com mínima de 15 graus nas primeiras horas da manhã e máxima de 30 graus durante a tarde. Ao final do dia, podem surgir algumas nuvens, mas o tempo continua seco e sem chances de chuvas. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. As ações europeias encerraram em queda ontem em uma sessão volátil, com investidores avaliando um conjunto misto de balanços corporativos e aguardando ansiosamente o resultado das negociações comerciais em andamento entre Estados Unidos e União Europeia. O índice pan-europeu Stock 600 fechou com variação negativa de 0,08% a 546,58 pontos, com uma queda nas ações do setor de saúde, como Roche e Novo Nordisk, compensado por ganhos de mineradoras. Investidores se preparam por uma semana repleta de atualizações corporativas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e examinarão os resultados das empresas em busca de pistas sobre o impacto que a incerteza comercial teve sobre a lucratividade e a demanda dos consumidores. Agora, falando dos números do mercado agropecuário, padrão de estabilidade para os números aqui em Mato Grosso do Sul, pois a arroba do boi gordo segue cotada em média a R$ 296,70. A vaca gorda em média aqui no estado
R$ 279,50. Para o setor de grãos, a soja em Mato Grosso do Sul, em média, é comercializada a R$ 124,30 a saca, enquanto o milho no mercado físico e no disponível é encontrado aqui no estado de Mato Grosso do Sul por R$ 49,00 a saca. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Um novo caso de gripe aviária, que é a influenza aviária em alta patogenicidade, foi confirmado pelo Ministério da Agricultura em um pato silvestre em Barueri, interior de São Paulo, no Ceará, e também foi confirmada uma ocorrência de doenças de aves domésticas na criação de fundo de quintal. Ambos foram detectados na quinta-feira da semana passada e as notificações da doença viral em aves e de subsistência não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros e não afetam estados do país livre de gripe aviária, conforme prevê a Organização Mundial da Saúde Animal, a OMSA. No total, o Brasil já registrou 173 casos da doença em animais silvestres, 8 focos em produção de subsistência de criação doméstica e 1 em produção comercial, somando 182 casos ao todo. Os dados constam da plataforma de acompanhamento de síndrome respiratória e nervosa de aves do Ministério da Agricultura. Olha o que acontece quando o maior mercado de suco de laranja brasileiro impõe uma tarifa de 50%. À primeira vista, o impacto parece restrito ao consumidor americano. Com a expectativa de queda nas importações e aumento nos preços do suco nos Estados Unidos, no entanto, o alerta da consultora Marktrat, esse é apenas o efeito imediato desta decisão. Segundo os especialistas da consultoria, o efeito real pode desencadear um colapso logístico e industrial no Brasil, que não se resume ao comércio exterior, mas atinge desde as indústrias processadoras até os produtores de laranja. Isso ocorre porque o Brasil responde por cerca de 70% de todo o suco de laranja consumido pelos americanos. Esse domínio do mercado faz com que a cadeia produtiva nacional, especialmente no cinturão citrícola de Paulista e Mineiro, se estruturasse majoritariamente para exportação. Segundo a Fundicitrus, para a safra 25-26 está estimado em 314 milhões de caixas, cerca de 90% desse volume é destinado ao mercado externo, principalmente nos Estados Unidos. O transporte de suco concentrado congelado para os Estados Unidos é feito em navios tanque dedicados, que precisam carregar cerca de 32 mil toneladas por viagem para a operação ser economicamente viável. Se as tarifas desestimularem as importações americanas, os exportadores brasileiros terão mais dificuldade para formar cargas completas. Qualquer volume menor torna o embarque inviável para o exportador, alerta a Marktrat. Segundo a consultoria, isso provocará atrasos nos embarques, já que os volumes menores exigem mais tempo para a consolidação da carga. Com isso, os intervalos entre as saídas dos navios aumentam a cadeia logística e que começa a sentir o peso desse distúrbio e, consequentemente, isso acaba impactando os negócios, então, portanto, inclusive os custos logísticos desta produção. Olha, setores brasileiros afetados pela tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já se movimentaram na direção de um amparo financeiro para conter os efeitos da medida americana. A Associação Brasileira de Indústrias de Pescado, a Bipesca, entrou com um pedido formal ao governo brasileiro para uma linha emergencial de crédito de R$900 milhões. A análise da entidade é de que sem uma resposta rápida, cerca de 35 indústrias de 20 mil trabalhadores devem ser impactados com cortes de pessoal e paralisações das operações fabris. A associação ainda aponta que, até o momento, aproximadamente 300 milhões de reais em pescados estão parados depois que houve o rompimento dos contratos, como já mostrado pela imprensa. O documento pedindo a linha sugere
o governo que seja dado 6 meses de carência ou um prazo de 24 meses para o pagamento de crédito tomado pelas empresas. Outro pedido é de uma intensificação nas negociações para a reabertura do mercado da União Europeia, fechado desde 2017. A indicação é de que o tema seja tratado a nível presidencial, ou seja, entre líderes dos países. Na segunda-feira passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ainda nesta semana deveria haver uma apresentação de propostas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ideia é que Lula escolha como será a atuação brasileira na resposta à tarifa americana dos 50%. Estamos com um grupo de trabalho preparado para apresentar esta semana ao presidente quais são as alternativas que nós temos, tanto em relação à lei de reciprocidade, quanto em relação ao eventual apoio que o presidente queira considerar aos setores mais prejudicados, comentou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante uma entrevista à rádio CBN. Questionado sobre uma possível linha de ajuda a empresas afetadas, Haddad não descartou essa forma de ajuda e pontuou que isso deve ser levado ao presidente Lula dentro de um plano de contingenciamento que está sendo elaborado. Pode ser que nós temos que recorrer a instrumentos de apoio a setores que, injustamente, estão sendo afetados e são setores que têm relação de décadas com os Estados Unidos, disse ele. O ministro ainda cobrou uma resposta do governo americano sobre as sugestões de propostas encaminhadas pela parte brasileira. Ele também destacou que o executivo trabalha com diferentes cenários, inclusive de que as tarifas entrem em vigor no dia 1º de agosto, conforme foi anunciado pelo presidente norte-americano. Haddad ainda apontou que é possível fazer o redirecionamento das exportações, mas não seria uma solução de curto prazo. Nós vamos tomar medidas necessárias. Mais da metade do que nós exportamos aos Estados Unidos, nós podemos endereçar para outros países. Só que isso leva algum tempo. Você tem contratos assinados que estão sendo rompidos, destacou o ministro, que ainda afirmou que a radiografia que o governo está fazendo está em nível de empresas e não mais setorial, e por isso precisa de um certo tempo para que isso possa ter divulgados números mais precisos a respeito deste impacto. Olha, a demanda consistente da indústria de esmagamento continua sendo um dos principais motores de sustentação para os preços da soja no mercado brasileiro. Apesar da pressão exercida pela ampla oferta global, os valores internos seguem firmes, refletindo o apetite das indústrias por matéria-prima para a produção de farelo e óleo. Segundo informações divulgadas pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, essa tendência de valorização tem sido observada tanto no mercado interno quanto nas exportações. No Brasil, os indicadores CPEA-Esalq de Paranaguá, no Paraná, e CPEA-Esalq do Paraná registraram avanços de 1,8% e 1,3% respectivamente na parcial deste mês até o dia 17. No entanto, os pesquisadores alertam que a trajetória de alta dos preços pode encontrar resistência devido ao crescimento da produção mundial. O relatório mais recente da USDA projeta um novo recorde para a safra global de soja, que deve passar de 421,99 milhões de toneladas na temporada 24-25 para 427,68 milhões de toneladas em 2025-26. A elevação nos preços domésticos, mesmo que moderada, é reflexo direto da competitividade da soja brasileira no mercado internacional e da demanda sólida por derivados. O movimento também tem sido acompanhado por agentes atentos ao câmbio e à movimentação dos estoques nos principais portos. Olha, com o cenário global projetando maior produção, o comportamento dos preços nos próximos meses deve depender do ritmo das exportações brasileiras e da dinâmica interna de esmagamento. Para os produtores, o momento é de atenção às oportunidades de comercialização e também à evolução dos mercados futuros. Olha, a colheita da segunda safra de milho 24-25 no Paraná alcançou 29% da área total estimada nesta semana. Isso de acordo com o boletim de conjuntura agropecuária divulgado pelo Departamento de Economia Rural, a DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, SEAB. Isso de acordo com os técnicos da DERAL. Esse desempenho está levemente acima da média das últimas 5 safras, que girava em torno de 20% no mesmo período.
Apesar do avanço nos trabalhos de campo, os analistas do DERAL alertam para o agravamento nas condições das lavouras ainda não colhidas. Conforme boletim, a proporção das áreas classificadas como em boas condições recuou de 68% para 64% em uma semana. Já as lavouras em situação mediana passaram de 18% para 20%, enquanto as áreas consideradas ruins subiram de 14% para 15%. O impacto das geadas registradas no final de junho em parte de regiões produtoras pode estar diretamente relacionado a essa piora, destacou o DERAL. A equipe técnica também informou que uma avaliação mais precisa dos efeitos sobre a produtividade deverá ser realizada nas próximas semanas. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. Casa da Lavoura, distribuidor Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. O melhor em defensivos com a qualidade Bayer que você já conhece. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert, líder mundial em controle biológico. E quando se fala em sementes de milho, tem Supra Sementes com híbridos K7500, K9200, K7300, K9510 e outros. Defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens, os melhores produtos do mercado na Casa da Lavoura. Em Dourados, 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura. Desta forma, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado a cada um de vocês pela audiência aqui na 92.1, acompanhando as informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente com sua audiência amanhã, se Deus quiser, em mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural. Forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.